Você quer viver a vontade de Deus na sua vida? Hoje nós vamos estudar sobre a maior chave para que as promessas de Deus se cumpram na íntegra em cada um de nós, que é a obediência. A gente vai estudar sobre a obediência no Antigo Testamento, como ela deve ser interpretada no Novo Testamento e o que acontecerá com todos nós se praticarmos a obediência todos os dias da nossa vida. Tudo isso através de uma exposição rápida, mais completa, da lição 4 da Escola Bíblica Dominical, que tem por título Promessa e Obediência. Então, se você quer viver a vontade de Deus para sua vida, fica aqui no vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com isso. Mas sem mais delongas, vamos já para a introdução. O autor começa a introdução dizendo que a Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Vou falar aqui uma coisa que eu já falei nas outras lições até aqui, que é: as promessas de Deus são condicionadas à obediência, muitas vezes humana. O que isso significa? Isso significa que muitas vezes em cada uma das nossas lições eu vou repetir a mesma coisa. A promessa de Deus na sua vida pode não se cumprir se você não fizer a sua parte. Esse tema vai se repetir em todas as lições desse trimestre. Mas isso não começa conosco. Na verdade, isso é a maneira como Deus trabalha desde o início da humanidade. A gente vai ver ali no primeiro ponto, que é a obediência no Antigo Testamento, que Deus, ele começa o seu relacionamento com a humanidade fazendo promessas condicionais. Talvez essa promessa condicional de Deus nós não gostaríamos muito que Deus cumprisse, mas Deus começa falando para Adão que se ele comesse da árvore, certamente ele morreria. E Deus cumpriu essa promessa, apesar do nosso querer que essa promessa não fosse cumprida. Mas Deus, ele começa o relacionamento com o ser humano através de promessas e promessas condicionais. A gente vai pular um pouquinho dessa parte ali de Gênesis da criação e já vai ir ali no concerto de Horebe, que é o primeiro ponto da lição, que fala sobre o concerto de Deus com o povo de Israel. Já está um pouquinho mais avançado na história da salvação. O autor, ele diz que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem sucedido. O autor da lição nos traz em Êxodo capítulo 19, versículo 5, que nos diz assim: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então o Senhor, ele começa fazendo promessas maravilhosas para o povo de Israel. Pensem que o povo de Israel, ele sai do Egito como escravo, mas a partir do momento que ele sai do Egito, a fama dele nas outras nações é muito grande, porque todas as nações escutaram, ouviram falar sobre as maravilhas, sobre os prodígios, sobre as pragas que Deus, o Deus de Israel, havia mandado no Egito. Então pensem que o povo de Israel, ele sai de um período de escravidão, mas ele sai como protagonista de uma grande história que vai acontecer, mas eles chegam no deserto. E no deserto, pensem agora que é um passo a passo até chegar nessa promessa que é: vocês herdarão a terra prometida, que é a promessa que Deus fez a Abraão lá antigamente. Então o deserto é o caminho para eles chegarem na terra prometida, e a gente já vai para o segundo ponto, que é o concerto nas campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe e a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Pensem agora que o que era provável de ser uma viagem de poucos dias, meses, agora é uma viagem de 40 anos através do deserto. Deus sim se fez presente nesse deserto com maravilhas e prodígios importantíssimos para a história de Israel. Isso é uma coisa que a gente não pode negar, mas o povo de Israel recebeu aquela promessa maravilhosa, mas eles não cumpriram a sua parte. Ali no texto que a gente leu de Êxodo capítulo 19, Deus, ele faz um concerto, faz uma aliança com o povo de Israel. E é muito interessante porque muitas vezes Deus fala com Moisés para que o povo de Israel diga se vai cumprir, se aceita esse acordo de Deus com eles. E o povo de Israel diz que sim, aceita essa aliança, aceita esse acordo, mas não cumpre a promessa que fez a Deus. Afinal, se eu digo
que eu vou cumprir a minha parte no trato, se eu tenho a minha parte no contrato, né, e eu não cumpro, eu estou descumprindo aquela aliança, eu estou quebrando aquela aliança. E é isso que o povo de Israel faz. O povo de Israel recebe uma promessa maravilhosa, mas não cumpre a sua parte no trato. É importante a gente falar disso porque aqui já cai por terra o argumento de que quem tem promessa não morre. Não existe ninguém que tinha mais promessas do que o povo de Israel, mas apenas 2 de todo mundo que saiu do deserto recebeu de fato a terra que lhes foi prometida. Todas as outras pessoas que saíram do Egito com a promessa da terra prometida não viram a terra prometida. Nem mesmo Moisés, que é o líder que Deus escolheu para conduzir esse povo no deserto, não entrou na terra por conta da sua desobediência. Então a gente não pode pensar que quem tem promessa não morre. Na verdade, a gente tem que pensar em como eu posso cumprir a minha parte na promessa. Como é que eu posso obedecer a Deus na promessa que Ele fez? Como é que eu posso fazer a minha parte nesse trato com Deus? Porque lembre-se, as promessas são uma maneira de Deus se relacionar conosco. É isso que Deus quer. Deus quer um relacionamento com cada um de nós. E Ele usa para isso as promessas. Então, o que a gente precisa entender é o que eu preciso fazer para me relacionar com Deus ainda mais e para que as promessas dele se cumpram na minha vida. E o autor ele continua dizendo ali no terceiro ponto que as promessas provenientes da obediência, que as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos. Portanto, no Antigo Testamento vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa. Então, no Antigo Testamento, as condições para que essas promessas se cumprissem eram muito mais palpáveis em relação a Deus e em relação ao povo também. Ali no Ampliando o Conhecimento, o autor nos fala um pouco sobre aliança. E eu achei muito interessante, porque ele diz que a aliança é algo que une as partes ou obriga uma parte à outra. E pensem que Deus ele faz alianças com o povo de Israel. E novamente, o tema da lição é obediência. A aliança que Deus faz com o povo de Israel é condicionada à obediência dele aos termos que Deus impõe. Mas será que isso não é coisa do Antigo Testamento? Será que a maneira de Deus de se relacionar com o povo não mudou desde o Antigo Testamento até hoje, que a gente está vivendo nessa nova aliança, nesse novo pacto que Deus fez conosco? Na verdade é isso que a gente vai ver no segundo tópico da lição, que é obediência no Novo Testamento. E o autor já começa falando sobre um novo concerto. O autor diz que chegaria o momento em que Deus instituiria um novo pacto e que a sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no coração. Percebam agora como as promessas de Deus já vão adentrando um mundo mais abstrato, né? Pensem que no Antigo Testamento as promessas de Deus estavam condicionadas, vamos pegar os 313 mandamentos, os 10 mandamentos como os principais, como se fosse a Constituição, e os outros 303 mandamentos como se fossem leis derivadas dessa Constituição. Era muito prático. Então, o que eu preciso fazer quando eu vou comer? Eu preciso lavar a mão desse jeito. O que eu preciso fazer se o meu boi que eu deixei solto, aconteceu um acidente, eu preciso fazer isso. Então, as condições de Deus eram muito mais objetivas. Agora a gente vê que no Novo Testamento vai saindo um pouquinho e vai adentrando um ar meio abstrato, meio subjetivo para a obediência. Afinal, a gente está saindo de um contexto judaico, apenas judaico, puramente judaico, que são muito mais práticos, eles têm muito mais dificuldade em entender a abstração, e a gente está trazendo isso para um contexto greco-romano que nos traz muito a questão da psique, muito mais abstrato. Mas ainda assim existiria uma lei, e essa lei não seria mais escrita em tábuas, assim como foi no Antigo Testamento, mas seria escrito no coração de cada um. E aí a gente vai ver no segundo ponto, que é Jesus Cristo, o mediador, quais foram os benefícios que Deus prometeu nesse novo concerto, nesse novo pacto que ele fez. O autor da lição nos diz que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que respondem com arrependimento e fé à oferta de salvação. Essa mudança de Antigo para Novo Testamento, ela é importante e forte, porque começa com o maior ato que qualquer Deus poderia
ter. O Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra sai da sua forma divina e assume uma forma humana para morrer a favor de cada um de nós. E morrer não só em favor, mas para abrir uma grande oportunidade para todos os seres humanos, que é a oportunidade de salvação. Deus, ele assina esse pacto, assina essa aliança, assina esse contrato com o ser humano, não com tinta da sua caneta, mas sim com o seu próprio sangue, dizendo: vocês agora têm a possibilidade de serem salvos. Mas, novamente eu digo, essa é a promessa que Deus faz para cada um de nós, mas não para por aí. A gente precisa entender que as promessas de Deus nunca param apenas no que Deus vai fazer pela gente, mas sim qual deve ser a nossa resposta ao que Deus nos oferece. E a resposta, o autor da lição nos diz: aqueles que respondem com arrependimento e fé à oferta da salvação. Deus, ele nos dá uma oferta maravilhosa, que é a oferta de salvação, mas a gente só vai poder desfrutar de todas as bênçãos que ele nos promete quando nós vimos essa oportunidade que ele nos deu e nós respondemos a essa oportunidade com arrependimento e fé. E novamente eu digo, se a gente não responde com obediência e fé, nós não podemos desfrutar das promessas de Deus na nossa vida. No terceiro ponto, o autor fala sobre obediência no novo concerto. O autor diz que os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado. E isso é importante porque no Novo Testamento a gente começa a, como eu disse, entrar em um campo um pouquinho mais abstrato. Jesus sim tem regras muito claras. E uma coisa que sempre perturbou o meu coração era: afinal, eu tenho fé? Fé e arrependimento são os condicionais para que eu viva as promessas de Deus, e eles são muito importantes, mas como eu meço o meu arrependimento e a minha fé? Se a gente for pensar no Antigo Testamento, bom, se eu fiz com o meu boi lá que aconteceu um acidente, exatamente como estava escrito na lei, eu tô andando certinho. Mas agora eu preciso ter fé. Como eu meço a minha fé? Será que eu tenho fé grande, uma fé pequena? Como é que eu faço para medir? Se o primeiro e principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, como eu sei que eu amo a Deus? Como eu sei que eu não estou descumprindo o maior dos mandamentos? E aí o autor traz esse texto que mudou tudo na minha vida, que é João capítulo 14, versículo 15, que nos diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A única forma de medir o quanto nós estamos fazendo a nossa parte no acordo que Deus fez conosco é guardando os mandamentos do Senhor. Se você tem dúvidas sobre quanta fé você tem, pergunte a si mesmo: quanto você guarda os mandamentos do Senhor? Se você tem dúvidas sobre o quanto você ama ao Senhor, se pergunte também o quanto você guarda dos mandamentos dele. Isso é importante pra gente entender porque o amor pra nós é um sentimento muito abstrato. Eu lembro de professores que nos falavam sobre filosofia, sociologia, e que muitos filósofos tentaram explicar o amor, mas nenhum nunca conseguiu. E agora pensem que se a gente depende de uma coisa que ninguém nunca conseguiu explicar, se a nossa vida eterna depende de um conceito e esse conceito ninguém pode explicar, a gente tá muito perdido. Graças a Deus que Jesus já deixa explicado tudo isso antes mesmo de a gente fazer qualquer pergunta. Ele diz: se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. E aí, se a gente não guarda os mandamentos do Senhor, a gente não ama Ele. A gente não pode tentar se enganar dizendo que eu amo a Deus, mas eu não cumpro os mandamentos dele por A, por B, por causa disso, por causa daquilo, porque se a gente não guarda os mandamentos dele, a gente não o ama. E no segundo ponto, que fala sobre bênçãos provenientes da obediência a Cristo, a gente vai ver então sobre qual é o efeito, qual é o resultado da obediência na nossa vida. E isso é maravilhoso porque Deus, ele fala que a gente precisa fazer alguma coisa, mas ele também fala que se a gente fizer isso, muitas coisas boas vão acontecer. Isso é a maneira como ele programou a gente para viver, e assim a gente vai conseguir ter vida plena nele, através da obediência a ele. E o autor começa falando sobre bênçãos espirituais
paz. E lá no final ele diz que porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, que fala lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus é muito maior do que as coisas que nós podemos ver. Na verdade, o reino de Deus, ele consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Estudando um pouquinho sobre justiça e paz, no segundo ponto, o autor da lição nos traz lá que a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio às turbulências do mundo. Não pense que se você obedecer a Cristo, se você estiver no centro da vontade de Deus, nada vai dar errado, porque coisas ainda podem dar errado. Mas ainda assim, Deus estará com cada um de nós no meio dessas tempestades, no meio dessas turbulências. Deus vai estar conosco e gerará em cada um de nós justiça e paz. E eu acho que paz é uma das palavras-chave aqui, porque quanta paz a gente precisa para viver num mundo tão perturbado como a gente está vivendo. É tanta notícia ruim, é tanta coisa que a gente vê no noticiário que a gente não acredita que é possível, mas que é possível porque o ser humano é terrivelmente mau. Deus, no meio desse mundo muito louco, Deus nos dá paz. E não para só na paz, Deus ainda nos dá alegria, que nos fala ali no terceiro ponto, alegria no Espírito Santo. O autor nos diz que essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. E isso é muito importante porque se a gente vive uma alegria que é condicionada às coisas externas a nós, externas a Deus, na verdade, essa alegria nunca vai ser duradoura. A tua alegria pode estar em uma coisa que tu conquistou e isso é muito bom. Comprar carro, comprar casa. Eu tive uma alegria muito grande quando eu consegui comprar o meu primeiro computador, quando eu consegui comprar um celular, quando eu tô arrumando a minha casa do jeito que eu gostaria que fosse. Então eu fico muito feliz com isso, mas se a minha alegria depender só disso, ela nunca vai ser completa. Mas se a minha alegria depende do Espírito Santo, que é Deus e por isso não muda, a minha alegria nunca vai mudar e nunca vai acabar. Davi fala muito comigo quando diz: torna-me a dar a alegria da tua salvação. Não existe nenhuma alegria mais duradoura e mais profunda do que a alegria de ter certeza que aquele que nos prometeu a salvação vai realmente nos salvar. Apesar de a gente ser tão ruim, tão pecador, a gente tem certeza que aquele que fez a parte dele no contrato vai cumprir, que ele vai voltar para buscar a sua igreja e vai me encontrar aqui esperando por ele. E você tem essa alegria do Espírito Santo? Você tem paz? Porque se você não tem paz, e eu disse que a gente falaria hoje sobre a maior chave para viver as promessas de Deus na nossa vida, nós precisamos entender uma coisa. A gente só vai conseguir tudo isso através da obediência. É só através da obediência que nós vamos conseguir justiça, paz e alegria. Mas tem uma coisa que se você fizer eu vou ficar muito alegre, que é se inscrever aí no canal, acompanhar os vídeos aqui e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. O autor no final nos diz ainda que há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para quem obedece aos mandamentos do Senhor Jesus. Muito obrigado por estar até aqui e é isso aí. Valeu e tchau.